Sejam todos bem-vindos a mais uma webconferência do Telesaúde UFPA. O Núcleo de Telesaúde da UFPA oferta serviços de teleconsultoria em dermatologia e teleeducação, com conferências mensais abordando temas de interesse dos profissionais da atenção primária, e em breve nós teremos ativado o serviço de tele-ECG. Para conhecer os nossos serviços, basta acessar o site do Telesaúde UFPA. A palestra de hoje abordará a temática Vigilância da Paralisia Flácida Aguda e Risco de Reintrodução da Poliomielite no Brasil. A conferencista de hoje será a técnica do Departamento de Vigilância Epidemiológica da CESPA, enfermeira Bárbara Gadelha. Recebemos a nossa conferencista com boas-vindas e desejamos a todos uma excelente conferência. A palavra está com a enfermeira Bárbara. Obrigada, Fico muito grata e muito feliz por estar tendo a oportunidade hoje de falar um pouquinho, sobre a vigilância das paralisias flácidas agudas e também o risco de reintrodução da poliomielite, no nosso Brasil, consequentemente, no nosso estado, Eu acredito que a poliomielite há muito tempo, ela não vem sendo falada de certa forma por ser erradicada aqui no Brasil, mas hoje a gente entende, e começa a ver o cenário mundial, que eu vou falar mais lá para frente um pouco, que há esse risco dessa reintrodução. Então, para isso, a gente precisa começar a entender mais um pouco, o papel da vigilância na PFA, que é a paralisia flácida aguda, e esse risco dessa reintrodução da poliomielite. Eu sou a enfermeira Bárbara, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acredito que a gente tem muito a acrescentar juntos. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai entender um pouquinho o que é a paralisia flácida aguda. Ela é caracterizada pela presença de uma paralisia nos membros inferiores ou superiores, mas normalmente é mais acometida nos membros inferiores. Ela é de forma aguda, então até 3 dias a gente observa essa paralisia, sendo assimétrica ou também pode não ser, com sensibilidade preservada ou não desses membros. É muito importante que a gente venha entender, que essa paralisia, ela precisa ser aguda. Então, ela precisa ter um início súbito para que a gente venha caracterizar ela. E de acordo também com a incidência, da síndrome de PFA, ela possui diversas causas, podendo ser de origens infecciosas, metabólicas ou degenerativas, como também pode ser causada pela poliomielite, mas também pode ser causada por diabetes e alcoolismo, doenças inflamatórias, também como a síndrome de Guillain-Barré, que é muito conhecida, e ela também é algo que a gente também abre o nosso alerta, tumores medulares, miopatias e traumatismos e outros. Lembrando sempre que a PFA, ela sempre vai ser caracterizada por uma paralisia flácida, então esse músculo, ele não vai ser rígido, ele não vai ter a rigidez, ele vai ser flácido e vai ter um início súbito, que aí caracteriza a fase aguda, certo? Já a poliomielite, a gente vai entender que ela é uma doença infecto-contagiosa viral aguda, que ela é caracterizada por um quadro de paralisia flácida de início súbito. Então, o que nós precisamos entender? Que nem toda paralisia flácida aguda, ela é poliomielite, mas a poliomielite, ela vem ser uma PFA. Então, a gente precisa entender isso bem, porque o que acontece normalmente, o que vem acontecendo, que nós estamos observando. Muitos profissionais da saúde, tanto enfermeiros como médicos, eles vêm tendo essa dificuldade de entender que não é porque essa criança está apresentando uma PFA, uma paralisia, que ela já é poliomielite. Então, nós fazemos a vigilância de todas as paralisias flácidas agudas em menores de 15 anos, para que a gente venha descartar para a poliomielite e para que a gente venha entender o que está causando essa PFA. É só para a gente entender bem, para não ter essa confusão. Mas, voltando, a poliomielite.
ela tem como agente etiológico o poliovírus, pertencente ao gênero enterovírus da família Biconnaviridae, composta pelos sorotipos 1, 2 e 3. Aqui só uma informação que o sorotipo 2, ele já foi erradicado, então a gente não tem nenhum sorotipo 2, né, no mundo todo, mas a gente ainda vê que os sorotipos 1 e 3, eles ainda estão apresentando em alguns países do mundo. A forma de transmissão, ela é principalmente pela via fecal-oral, então de 3 a 6 semanas esse vírus ele vai estar ainda sendo transmitido, como também pelas vias aéreas superiores, como ao tossir, ao falar, mas isso fica ainda transmitido em apenas mais ou menos 1 a 2 semanas. Né? Então, esses contaminados com as fezes de doentes ou portadores. Então, caso essa pessoa ela tenha o contato com essas fezes desses doentes em objetos, em alimentos, eles podem estar tendo essa transmissão. Já as formas clínicas, a gente observa, né, de que 80% a 95% dos casos, a infecção ela é assintomática. Então, essa criança, né, vamos colocar as crianças, essas crianças, elas podem estar infectadas pela poliomielite, mas elas vão estar sendo assintomáticas, mas elas também vão estar, né, transmitindo. Porém, o nosso maior alerta é para esse 1% desses casos que desenvolvem a forma paralítica. Né? Nós sabemos que há muitos anos atrás a gente houve um surto de poliomielite e a gente observa que essas pessoas que foram cometidas pela poliomielite e que desenvolveram a forma paralítica, elas têm sequelas para o resto da vida delas. Então, é esse 1% que nós queremos proteger. Já o quadro clínico, ele é da seguinte maneira, é uma paralisia flácida, ela tem um início súbito, então até 3 dias, também pode ser acompanhada de febre. Em geral, afeta os membros inferiores e de forma assimétrica, contendo sempre a flacidez muscular, a sensibilidade preservada e a reflexia no membro atingido. Então, aí a gente já vai ter uma noção mais de como identificar um caso, né, sugerir um caso de poliomielite. Lembrando sempre que a gente só pode realmente confirmar um caso através, né, do exame laboratorial, que a gente vai falar mais lá na frente. Agora, para a gente entender bem a definição de um caso, primeiramente um caso suspeito. É todo caso de deficiência motora flácida de início súbito em menores de 15 anos de idade, independente da hipótese diagnóstica. Então, pode ser que essa criança ela tenha hipótese diagnóstica como a síndrome de Guillain-Barré. Porém, a síndrome de Guillain-Barré, ela também causa uma PFA. Como nós fazemos a vigilância de todas as PFAs, mesmo que essa criança ela tenha a hipótese diagnóstica como síndrome de Guillain-Barré, nós vamos fazer, né, o diferencial para descartar a poliomielite. Então, todos os menores de 15 anos de idade que apresentam PFA, eles precisam fazer toda a vigilância para que a gente venha descartar, né, esse indivíduo para poliomielite. E também a gente vai ter como um caso suspeito um indivíduo de qualquer idade com história de viagem a países com circulação do poliovírus nos últimos 30 dias ou contato no mesmo período com pessoas que viajaram para países endêmicos e que apresentam hipótese diagnóstica de polio. Lembrando que os países endêmicos que ainda nós temos é o Afeganistão e o Paquistão. São apenas os 2 países endêmicos, certo? Já a definição de caso para casos confirmados é todo caso de PFA com isolamento do poliovírus selvagem com ou sem sequela, com 60 dias após a deficiência motora. Assim, nós vamos poder confirmar um caso de poliomielite, como também um caso de PFA com isolamento de um vírus vacinal com sequela após 60 dias da deficiência motora. Então, a gente também vai poder confirmar esse caso. Um caso compatível é um caso de PFA sem sequela, sem coleta adequada de fezes, porém com sequela com 60 dias após a deficiência motora e com evolução a óbito ou ignorado. Já casos descartados é todo caso de PFA com coleta adequada de fezes, sem isolamento do poliovírus selvagem. Então, todos os casos que nós fazemos, né,
essa coleta de fezes e não há isolamento para poliovírus selvagem, nós vamos descartar para poliomielite. E também temos a poliomielite associada à vacina, que é uma PFA com isolamento com vírus vacinal, com sequela com 60 dias após a deficiência motora. O diagnóstico laboratorial é muito importante nós entendermos que cada agravo, né, cada doença, ela tem, né, a forma como o diagnóstico laboratorial dela. E da PFA, né, da poliomielite, é através da amostra de fezes. Só que é interessante que a gente tem que prestar muita atenção, porque esse período da coleta, ele, para ser oportuno, então é aquele indicado, ele precisa ser na fase aguda da doença. Então, nós temos até o 14º dia do início da deficiência motora para fazer a coleta oportuna dessas fezes. A gente precisa sempre lembrar bem, porque essa é a forma como a gente vai ter de também ajudar no nosso indicador de saúde. E lembrando, os profissionais de saúde também eles têm muita dificuldade em entender isso. O 14º dia da deficiência motora, não é da data de notificação. Porque o que costuma acontecer? Normalmente, os pais e responsáveis, eles não levam imediatamente aquela criança que começa a apresentar alguma dificuldade, né? Então, eles levam dias depois. Então, nós temos que contar a partir da deficiência motora e não a partir da data de notificação. Nós precisamos atentar à quantidade de fezes, né, que equivale a 8 gramas. O acondicionamento também é muito importante. Precisa ser um recipiente limpo e seco, bem vedado, com fita adesiva ou esparadrapo. Precisa ser muito bem identificado com o nome do paciente, data da coleta, data também da deficiência motora, para nós sabermos se é uma coleta oportuna, e a identificação do exame. Né? A gente busca sempre alertar sobre a identificação para que não corra risco, né, dessa identificação passar, né, para um outro coletor, tudo mais. Precisa também ter uma conservação adequada das fezes, geladeira comum, freezer também, e nunca deve ser num congelador comum. O transporte dessas fezes precisa ser recipientes com fezes em sacos plásticos individuais, lembrando sempre, precisa ser individual, a caixa térmica, gelo comum reciclado e uma cópia, né, dessa ficha de investigação. E algo que a gente também precisa sempre esclarecer, que o swab retal ele somente é recomendado em casos de PFA que foram a óbito antes da data da coleta adequada de fezes. A gente sabe que essas crianças apresentarem alguma deficiência motora nos membros inferiores, pode atingir também a dificuldade, né, em eliminar essas fezes. Mas para isso a gente faz outros mecanismos para ajudar com que essas fezes venham sair, mas não fazer o swab retal. Aqui eu coloquei apenas os exames inespecíficos, apenas que são os diferenciais, para que a gente venha estar buscando outros agravos, para que a gente venha estar descartando a polo, como o LICO, né, que permite o diagnóstico diferencial para síndrome de Guillain-Barré e algumas meningites, o eletromiografia, que são achados que identificam algumas lesões, e a anatopatologia, que pode permitir o diagnóstico sugestivo do poliovírus pelas alterações histológicas. Aqui eu coloquei, né, alguns agravos que são bem comuns, que colocam como um diagnóstico diferencial, como, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, porque bem na fase aguda, tanto a polio como a síndrome de Guillain-Barré, elas têm, né, alguns sinais e sintomas bem semelhantes, então eles se confundem bastante. A mielite transversa também, meningite viral, meningocefalite e outras enteroviroses. Então aqui a gente vai observar que normalmente, quando essa criança ela tem uma PFA, normalmente eles caracterizam por alguma dessas. Claro que nós temos outros também. Como aqui, né, nós temos a lista de diagnóstico diferencial com a poliomielite. Então, aqui, normalmente, né, esses CIDs, eles apresentam uma PFA, então a gente pode estar, né, observando nesses CIDs a PFA. E lembrando sempre, em menores de 15 anos, nós vamos sempre buscar descartar
para poliomielite, fazendo a coleta de fezes e exames diferenciais. O tratamento. Não há um tratamento específico para poliomielite. Todos os casos eles devem ser hospitalizados, se referindo também à PFA, fazendo-se o tratamento de suporte de acordo com o quadro clínico do paciente. Então, toda a PFA, ela precisa, né, ser hospitalizada para que justamente, né, esse paciente ele venha ter um tratamento de suporte. Porque como acontece também, não apenas a paralisia em membros inferiores, como também pode acontecer em membros superiores, como também em alguma musculatura respiratória e assim adiante. Agora a gente vai entender um pouquinho o panorama global do que nós estamos observando no mundo como um todo e por isso, né, nós estamos vivendo esse alerta não só no Brasil, como em vários países dessa reintrodução da poliomielite. Então, no mundo, nós precisamos primeiramente sempre lembrar que só há 2 países endêmicos, que é o Paquistão e o Afeganistão, que ainda há circulação tanto do vírus selvagem como também do vírus vacinal nesses 2 países. Só que antes, só esses 2 países, né, tinham a circulação do vírus. Só que o que aconteceu? Né, em fevereiro, a OMS divulgou a presença do poliovírus selvagem tipo 1 em uma criança de 5 anos que ela está sofrendo a paralisia no Himalaia. Né, a análise da amostra que o vírus está geneticamente ligada, né, ao WPV1, que foi detectado no Paquistão em outubro de 2019. Então, aqui a gente já observa que houve, né, essa movimentação desse vírus de um país endêmico para outro país que estava erradicado. Então, isso já foi um alerta muito grande para todos nós. Só que aí, esse vírus, ele começou, né, a cada vez mais aparecer. Então, o Ministério da Saúde de Israel informou um novo caso de poliomielite, agora em 2022, em uma criança de 4 anos em Jerusalém. O paciente ele não estava imunizado contra a doença, apesar da vacina fazer parte do calendário de rotina do país. Então, aqui a gente já observa cada vez mais que, por baixa cobertura vacinal, esse vírus ele começou a se apresentar novamente. E agora, nos Estados Unidos, foi detectado um caso de poliomielite derivado da vacina tipo 2 em um adulto não vacinado, que desenvolveu a paralisia. Em várias cidades nas redondezas, encontrou-se o vírus nos esgotos. Então, o alerta ele foi muito maior ainda, né, desse caso de Nova York, por além de ser um adulto, e a gente observa aqui que ele também não estava vacinado, como essa criança acima também não estava, e ele desenvolveu a paralisia. Só que o alerta maior é porque nas redondezas foi encontrado esse vírus. E aí a gente já observa que caso, né, nessas comunidades pode-se ter uma baixa cobertura vacinal, aí sim o risco ele está maior ainda de esse vírus ele se mutar e começar a fazer com que outras pessoas também tenham a paralisia. Então, aqui é o nosso grande alerta, por isso que os nossos olhos, tanto, né, do Brasil como do Pará, mas também como do mundo todo, para que esse vírus ele não volte a circular e fazer tantos casos graves como antes. Já aqui, um panorama no Brasil, a gente vai entender um pouquinho da história da poliomielite. Na década de 30, houve um surto muito grande de poliomielite. Obrigada. Houve um surto muito grande de poliomielite, né, onde a gente viu inúmeros casos mesmo de crianças, às vezes eram 100 crianças por dia que começavam a ter a paralisia, que ficaram sequeladas, né, eu coloquei aqui apenas uma imagem de tantas que a gente tem dessas crianças dessa maneira, mas já em 1980 começou um boom da campanha de vacinação. E aí começou, né, a toda essa campanha e a gente começou a ver, né, que começou a surgir um efeito muito grande a partir dessa vacinação. Então, em 1989, nós já tivemos o último caso no Brasil, que foi em Souza, né, do último caso de poliomielite no Brasil, depois dessa campanha de vacinação que foi muito forte aqui no Brasil. E aí já em 1994, nós
né, conseguimos a certificação da interrupção do vírus no nosso Brasil. E aqui a gente deixa, né, uma informação bem importante. O nosso Brasil, como também o nosso estado, o vírus, ele não circula, ainda está erradicado aqui no Brasil o vírus da poliomielite. Então, nós não temos casos confirmados de poliomielite no nosso Brasil, tá bem? Só para deixar isso bem claro. Então, aqui a gente observou o quanto, né, essa campanha de vacinação, ela teve uma relevância muito importante nesse surto. E aqui, agora, para a gente entender um pouquinho sobre a vigilância das PFAs, né? Para a gente entender o nosso objetivo, né? Eu sou responsável técnica, né, da vigilância epidemiológica da PFA e da poliomielite aqui no estado. Então, o nosso objetivo qual é? É manter, né, o estado, como também o Brasil, livre da circulação do poliovírus selvagem, monitorar a ocorrência de todos os casos de PFA em menores de 15 anos de idade, acompanhar e avaliar o desempenho operacional do sistema de vigilância epidemiológica das PFAs no país, assessorar tecnicamente os demais níveis do SUS e produzir e disseminar informações epidemiológicas do que nós estamos, né, tendo no nosso estado. Então, esses são os nossos objetivos e é isso que nós estamos buscando fazer dia após dia. Mas, para que a gente venha entender um pouquinho, a vigilância epidemiológica, né, da PFA, ela não caminha sozinha. Não tem como eu, né, como Estado, monitorar todos os casos de PFA e assegurar que isso é uma estratégia segura da erradicação. Não, nós precisamos de duas armas, que eu posso dizer assim, muito importantes, né, para a nossa estratégia. Qual é? É a atenção básica juntamente com a imunização. Porque os dois vão fazer o papel de manter as altas coberturas vacinais. Então, nós precisamos entender que não tem como a vigilância fazer a sua parte no monitoramento e a atenção básica, juntamente com a imunização, não manter as altas coberturas vacinais. Como também a vigilância, ela também não pode não fazer o seu monitoramento e apenas a atenção básica, juntamente com a imunização, manter as altas coberturas vacinais. Então, se nós juntarmos esses três fatores, nós vamos conseguir uma estratégia segura para a erradicação, para continuar a erradicação da poliomielite. Então, por isso que a nossa parceria é muito grande, tanto com a imunização como com a atenção básica. Porque toda vez que eu tenho um caso de PFA, eles juntamente vão também fazendo estratégias, né, naquele local onde teve o caso, para que a gente venha sempre estar buscando aumentar essa cobertura vacinal. Nós sabemos que a cobertura vacinal no nosso estado, ela ainda não está como desejado, que é 95%, mas nós, né, como estado, estamos dando todo o suporte para os nossos municípios, para as nossas regionais, para que nós possamos aumentar cada vez mais essa cobertura vacinal, para que possamos, né, estar novamente de uma forma mais segura em relação ao vírus da poliomielite. Esse é um fluxograma, né, que eu trouxe para que vocês venham entender mais um pouquinho como é o nosso trabalho, né, para que vocês também venham estar a entender. Então, toda PFA em menor de 15 anos, sendo um caso suspeito para polio, ele tem como dever, né, ser notificado imediatamente. Então, a PFA, a poliomielite, ela é de notificação compulsória. Então, ela tem até 24 horas para ser notificada. Então, como é o nosso fluxo, né? O local, né, de atendimento, que pode ser uma unidade, pode ser um hospital, ele precisa notificar até 24 horas para a... Oh, meu Deus, esqueci. Não, ele precisa encaminhar para a vigilância municipal. A vigilância municipal, ela vai encaminhar para nós do Estado e nós, como Estado, vamos encaminhar para o Ministério da Saúde. Então, por isso que essa notificação, ela precisa ser imediata, para que a gente venha fazer com que todo o processo posterior, ele venha a ser concluído da maneira correta.
como a investigação. Ela precisa começar a ser feita em até 48 horas. Nós precisamos fazer essa coleta da amostra, que eu falei anteriormente, que é até 14 dias, nós temos um prazo curto para fazer essa coleta, né? Nós precisamos também checar a ocorrência de outros casos na área, que isso faz parte da investigação. Nós precisamos também, juntamente, analisar a cobertura vacinal, aí entra a atenção básica juntamente com a imunização e para reforçar, se necessário, a atividade de vacinação na área, como também nós vamos continuar com a vigilância epidemiológica, que é fazer a avaliação desse caso aos 60 dias, completar a investigação epidemiológica e encerrar esse caso. Aqui eu trouxe só para vocês verem, né, a ficha de notificação e investigação, né, da poliomielite. Aqui na parte superior tem o que é um caso suspeito, justamente para ajudar, né, o profissional de saúde que está lá na ponta para estar identificando, nossa, se enquadra ou não, né, para ser um caso de notificação. E aqui nós temos vários campos muito importantes, né, como, primeiramente, os dados, né, desse paciente, nome da mãe, município de residência, né, nós também temos sobre os sinais e sintomas que ele apresenta, e nós também vamos ter depois, na parte posterior, a parte de investigação, que depois nós vamos ter que fazer a revisita para saber se esse caso ele evoluiu com sequela ou não, e tudo mais. Então, aqui é a ficha de notificação, para que vocês venham conhecer mais. É muito interessante, porque a gente vai entendendo um pouquinho mais de como é essa investigação. Eu trouxe aqui, né, o esquema vacinal contra a poliomielite, de uma forma bem breve, para que a gente venha entender e lembrar, né, que nós temos 3 doses da VIP, que é feita aos 2 meses, 4 meses e 6 meses, e nós temos 2 reforços, que é da VOP, né, que é a vacina oral bivalente, que é a 15 meses, e a outra é a 4 anos. Né? E a cada 4, 5 anos, nós fazemos uma campanha indiscriminada com a polio oral, certo? A nossa meta, né, que nós temos é de 95% e de homogeneidade 70%. Aqui eu trouxe uns indicadores para que vocês venham ter o conhecimento de como é que estão os nossos indicadores. Eu trouxe de 2021, né, que já foi fechado o ano, né, para vocês entenderem quais são os nossos indicadores. Nós temos 4, que é a taxa de notificação de PFA, que ela deve ser, no mínimo, né, um caso a cada 100 mil habitantes menores de 15 anos. Então, nós temos como meta anual termos 22 casos de PFA notificados. Nós temos os casos investigados em até 48 horas, que temos que ter 80%. Casos com coleta oportuna de fezes, também precisamos ter pelo menos 80% dos casos. Lembrando sempre, a coleta ela deve ser até o 14º dia do início da deficiência motora. E nós temos também a notificação negativa positiva semanal, de pelo menos também 80%. Então, aqui, o nosso indicador de 2021, né? Nós tivemos os nossos indicadores, né? Muitos ainda nós não conseguimos, né, ainda chegar até lá, mas nós entendemos que também, né, a pandemia, ela trouxe também, vamos dizer assim, uma forma de sequela, né, para os outros agravos que todos nós estávamos com olhar na Covid para combater ela. Então, isso, de certa forma, nossos indicadores, eles deram uma quebrada, mas nós estamos buscando agora fortalecer cada vez mais para que possamos aumentar. Nós agora, né, em 2022, até o dia de hoje, nós temos 14 casos notificados, certo? Aqui nós temos os municípios que notificaram, tendo Belém como o maior notificador, e nós estamos buscando, né, fazendo capacitações, mostrando cada vez mais aos profissionais, né, para que eles venham entender que todo caso de PFA precisa, em menor de 15 anos, precisa ser notificado, mesmo que o médico veja, nossa, eu tenho quase certeza absoluta que não é um caso de poliomielite, não tem problema, porque nós sempre vamos precisar fazer com que esses casos eles venham a ser notificados para que realmente nós venhamos descartar eles.
mas para que a gente venha descartar, ele precisa ser notificado. Então, o nosso maior alerta é para que os profissionais de saúde venham entender que todo caso de PFA em menor de 15 anos, ele precisa ser notificado. As nossas recomendações é buscar garantir as coberturas vacinais altas e homogêneas, manter a interação sempre em todas as áreas, sensibilizar os profissionais de saúde sobre a importância da notificação, é isso que nós estamos buscando hoje fazer aqui, realizar capacitações em todos os níveis e realizar reuniões e buscas ativas periódicas. E para finalizar, né, eu trago aqui algumas fotos que são bem tristes, né, de visualizar, de observar, mas foi já uma realidade no nosso Brasil. E é algo que a gente não quer de jeito nenhum voltar a acompanhar esse tipo de sequela nas nossas crianças. Então, a gente pede, né, que vocês tenham cada vez mais um olhar a mais, né, para a PFA, para que nós possamos juntos, né, evitar, né, com que essas sequelas voltem, que a gente venha cada vez mais conscientizar os pais e responsáveis para que eles venham, né, trazer as suas crianças para vacinar, para fazer esse acompanhamento, né, dessa caderneta de vacinação, porque nós sabemos que hoje a única forma de prevenção da poliomielite é através da vacinação. Nós não temos outra forma, né, de prevenção. Então, a gente pede que realmente os pais eles venham trazer suas crianças para vacinar, procurem seus municípios para que as suas crianças estejam com a cobertura correta vacinal. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Eu acredito que esse momento foi muito importante, porque nós precisamos lembrar, né, como nós não observamos mais sequelas da poliomielite no nosso meio, né, porque nós não temos crianças com poliomielite, então a gente deixa um pouquinho, não, isso foi coisa do passado. Realmente, foi coisa do passado, mas o nosso papel é fazer com que isso não volte, e nós sabemos do risco. Então, para que a gente não volte a ter e a ver essas sequelas, a gente pede que todos venham cada vez mais se conscientizar e entender, né, o seu papel para que a gente venha prevenir realmente e fazer com que não volte esse vírus para o nosso Brasil, nosso país.